Não, aqui. Agora tá. Bom, todo mundo escutando, né? Bom, obrigado pela apresentação, Danilo. Bom, eu vou falar sobre o teorema de flutuação-dissipação aqui, sabe? Eu achei muito interessante o tipo de palestras que você tem aqui, que às vezes o cara chega, fala, mas aí não coloca aí quais são os problemas, o que é que você pode tirar daí, o que é que não pode tirar. Então, achei a coisa muito interessante, colocar dessa maneira. Os problemas, né? E o que a gente pode tirar disso aí. Bom, fazer o sumário aqui, né, disso aí, as motivações por trás disso aí, movimento browniano, que é uma coisa comum. Quem não souber o que é movimento browniano, aconselho pegar o livro do Silvio Salinas, que está ali. Tá? Aliás, vocês podem pegar o livro do Silvio Salinas, que está 90% do seminário, está lá. Memória, e eu vou falar um pouquinho sobre memória, né? Função de correlação, como a irreversibilidade está associado com questões de movimento balístico, ergodicidade e teorema de Kitchen, FDT em dimensões fractais. Conclusão. Minha ideia original era pegar vários tópicos de FDT e começar a falar. Aí comecei a preparar, depois de algum tempo eu percebi que nem eu mesmo estava entendendo o que eu estava preparando. Porque tinha tanta coisa, eu digo, não, mas isso aqui precisa disso, eu digo, não, eu vou fazer uma coisa mais cartesiana. Eu vou pegar uma linha de olhar o FDT, e vou seguir, e vou mostrando algumas coisas que a gente vai tirando disso aí, etc, etc. Achei que seria, talvez, a maneira mais didática. Bom, são alguns colaboradores, né? Um deles aí é professor daqui, que é o Marcos Lima, só que ele agora está em astronomia, e vários outros professores. Bom, por que a gente estuda difusão, né? Cara, mas difusão é um negócio que tem 200 anos já. Né? Fez 200 anos no ano passado, os primeiros trabalhos de Brown. Né? Por que a gente continua estudando? A difusão é central em mecânica estatística. Se você for estudar qualquer coisa disso aqui, aqui difusão em meios celulares, né? Dentro das células tem muita coisa para estudar. Transporte balístico, né? Essas estruturas aqui. Formação de padrão, tem difusão no meio. Condução na nona escala. E isso aí são alguns exemplos assim, típicos. Tem um monte de exemplos onde você começa a estudar que tem difusão. Difusão é básico para a mecânica estatística. Eu diria que a mecânica estatística começa com difusão e termina com difusão e no meio difusão. Né? É fundamental a mecânica estatística. E vai aparecer em todos os cantos. Bom, um exemplo típico é essa figura aqui tradicional. Né? Você pega ela aqui e olha aqui um monte de partículas no sistema. Né? Isso aí o que o Brown estudou foi pólen dentro d'água. Ele estudou, começou a olhar essa água aqui, começou a olhar essas coisas. O movimento é bem errático naquela época. E aqui está uma ampliação do movimento. Né? A primeira vez, o Brown pensou que tinha visto, como ele era biólogo, ele pensou que tinha descoberto as partículas elementares da vida, aqueles primeiros movimentos, e muita gente ainda associa, diz, o Brown fez isso. É verdade, mas logo a seguir, ele checou a hipótese dele, ele fez o mesmo movimento browniano, não usando pólen, mas usando carvão. Daí ele foi um cientista e verificou que ele estava errado, que não era questão, não tinha nada a ver com a vida. Era um movimento mais térmico. Um cara mais teimoso continuaria insistindo, né? O cara precisa saber se corrigir. Então, ele corrigiu. O trabalho dele seguinte, ele se corrige. Isso aí. Bom, olha a escala de tempo, 1822, né? dois séculos atrás. Em 1855, o Frick fez essa equação aqui. Né? Isso aqui é a densidade de partículas, D é o coeficiente de difusão, e ele obteve para a solução que é essa daqui. Isso é uma equação fácil de resolver. A maneira você pode colocar aqui e mostrar que ela satisfaz isso aí. Bom, mostrou que isso era uma gaussiana. Né? Uma gaussiana que vai se difundindo no tempo.
isso pressupõe o seguinte, que quando eu estou fazendo isso aqui, esse tipo de coisa aqui, por exemplo, imagine uma bacia d'água, uma bacia grande d'água, e você dá um pingozinho no meio dela, uma tintazinha. Né? Aí você pode dizer que tem uma delta ali naquele ponto, no início, tem uma delta lá, está tudo concentrado ali naquele centro, e depois aquilo ali vai se difundindo, difundindo, e você vai vendo que aquela cor azul, vamos dizer assim, da tinta, vai se difundindo, vai se espalhando toda a bacia, e vai ficando toda a bacia, vai ficando um azulzinho claro, etc, etc. Esse é o melhor exemplo, talvez, de a gente entender difusão. Em 1905, com isso aqui, você já tira, né, que o deslocamento médio quadrático, que é o x médio quadrático, só integrar essa equação que você vai obter que isso aqui é 2dt. Né? 2dt. Até aí, tudo bem. Aí pergunta-se, por que é que o Einstein fez aqui, em 1905? Né? Qual a diferença disso aqui para isso aqui? Com isso aqui, com essa equação de Fick, a gente já obtém isso. Mas o que é que o Einstein fez? Bom, primeiro vamos lembrar o seguinte, em 1905, as pessoas ainda não era totalmente aceito na comunidade física que existiam átomos. A ideia de átomos ainda era meio átomos, moleque, alguns físicos aceitavam, outros não aceitavam. Não é? No século anterior, o Maxwell tinha escrito suas famosas equações, Maxwell-Boltzmann, né, as famosas equações de Maxwell-Boltzmann, e tinha chegado àquela equação fabulosa dele, que você, em princípio, pode fazer tudo. Só que as equações de Maxwell-Boltzmann são complicadas. A equação de Boltzmann é complicadíssima para você começar a entender. Então, tinha muita coisa que não existia. E tinha a hipótese atômica lá dentro, a hipótese do caos molecular, etc., que as pessoas olhavam com certa restrição. Bom, em 1905, Einstein olha para isso aí, coloca os conceitos de átomo, densidade de átomos ali, começa a colocar as propriedades termodinâmicas, tudo mais, e ele chega e determina esse D aqui. Até aqui o D era uma incógnita, né? Ninguém sabia o que era esse D. E ele determina o D de uma maneira que poderia ser verificada experimentalmente, trazendo mais informações. Bom, o que ele mostra é que esse D aqui está associado com o raio da partícula aqui e com a viscosidade dela, do meio, né? Com a viscosidade do meio. Bom, esse trabalho de Einstein foi fundamental e, na época, o Einstein queria saber, a tese dele de doutorado era para saber qual o tamanho das moléculas. Se você tem uma grandeza qualquer, tem uma situação qualquer, tem uma coisa qualquer, você tem que ter alguma informação sobre aquilo ali. E a primeira informação é saber qual o tamanho dessas moléculas, né? Para eu poder ter uma ideia do que eu estou vendo, do que eu não estou vendo. E aí, nessa equação, aparece explicitamente o raio A da molécula, né? Conhecido o R, a constante dos gases era conhecido, o número de Avogadro conhecido, tá? Conhecido isso aqui, podia se determinar quem era o A. Né? E aí, essa é uma das fórmulas do Einstein. Você pode escrever dessa maneira também, pode escrever dessa maneira, isso aqui é mobilidade, e pode escrever dessa maneira, que é mais comum, aqui a gente usa atualmente, a gente não usa mais R sobre NA, mas usa o KBT, né, constante de Boltzmann, M gama. Eu vou usar muito essa fórmula daqui. Tá? Então, esse foi o trabalho de Einstein de 1905. Bom, nessa mesma época, vários trabalhos foram feitos. E a situação da época era o seguinte: a difusão pode ser uma coisa desse tipo aqui, com esse φ aqui sendo o número da ordem de 1. Bom, se tem vários trabalhos desse tipo, por que é que a gente precisa do trabalho do Einstein? Pode ser qualquer um daqueles outros. Os outros trabalhos eram mais ligados com a hidrodinâmica, mais do que... Não precisava tanto das hipóteses que o Einstein fazia de moléculas, todas essas coisas todas. Bom, então, esse φ aí é um número muito próximo de 1, a precisão experimental não era tão grande assim para ver as coisas, e essa era a situação da época, né? Em 1908, 3 anos depois, um rapaz chamado Langevin, ele ataca esse problema, já tinha várias soluções, e Langevin diz o seguinte: olha, essas ideias aqui de distribuição estatística, todas essas coisas, ainda não estão muito claras. O que o físico sabe é a equação de Newton, é resolver a equação de Newton. Então, vamos botar as coisas em termos de equação de Newton, a equação do movimento. Então, o que é que Langevin faz? Ele pega dp dt, que é a massa vezes a aceleração, né? Uma força, ele diz que isso aqui é igual
a uma fricção, que é uma coisa que o meio vai se opor ao movimento da partícula, e um ruído. E esse ruído é uma coisa que ele muda muito rapidamente. A média dele é zero, ele não tem preferência nem para uma direção nem para outra, a média dele é zero. Ele também não é correlacionado com um conjunto de partículas aqui, ou seja, ele é independente das velocidades do sistema, é uma coisa à parte. Não é? E ele também não tem memória. Bom, o que é que ele está fazendo aí? O Langevin está dizendo o seguinte, você imagine na física, né? A gente está acostumado aqui eu tenho um núcleo, uma partícula vem aqui, outra vem aqui, depois ela bate aqui, se reflete, sai aqui e tudo mais. Eu posso calcular essas coisas, mas isso aí é complicado para chuchu. Vai depender de cada potencial, de cada sistema e tudo mais. O Langevin simplifica as coisas dizendo o seguinte, olha, tem uma fricção no meio e tem um choque rápido que as moléculas batem ali. Uma coisa rápida que bate ali e ela esquece e tudo mais. E quando ela diz ela esquece, aí eu mando vocês normalmente voltarem ao livro de Salinas e ver lá o passo do bêbado, né? Que é uma coisa que não tem memória, não lembra do que passou anteriormente. É a coisa mais simples que a gente pode fazer. Então foi isso que o Langevin fez. Ele disse, olha, eu vou ter um ruído aqui, que faz isso aqui e isso aqui. Bom, se eu resolver essa equação aqui toda sem ruído, ela vai decair, né? Vai ser o momento vai decair e a partícula vai parar. É só a fricção que vai parar. Se eu resolver essa fricção, botar só esse bichinho aqui, só o ruído, a velocidade vai crescendo no lineamento com o tempo. O quadrado da velocidade vai crescendo no lineamento com o tempo. Então, essas duas coisas aqui são necessárias, uma para equilibrar a outra. Muito bem. Eu posso resolver essa equação aqui. Ele resolve essa equação aqui para o momento ao quadrado, né? Isso aqui é energia cinética, o momento ao quadrado, e a gente sabe que depois de um tempo infinito, a energia média tem que ser o meio de KBT, que é um teorema da equipartição que já era conhecido há bastante tempo antes do Langevin, conhecido desde o século XIX. Né? Cada molécula aqui tem, em média, um meio de KBT. Então, o Langevin faz isso, resolve isso, impõe que, por longo tempo, aquilo vai acontecer, e, com isso, ele chega a essa relação, que essa constante A que está aqui, que mede a intensidade do ruído, está diretamente ligada com a fricção. Então, essa flutuação aqui está ligada com a dissipação. Então, ele criou o teorema de flutuação-dissipação. Isso já existia de algum modo, mas não explicitamente. Isso está dentro da equação de Einstein, está dentro em outros lugares, mas o Langevin coloca isso explicitamente. Isso é um teorema de flutuação-dissipação. Ou seja, é a mesma fricção que está lá. Mas como você prova isso? Daqui a pouco. Um minuto só, ok? Bom, desculpa. Eu pulei rápido agora. Bom, está aí. Bom, então, a gente vai mostrar que esse gama que está aqui, esse gama que está aqui, né, está ligado com essa intensidade. Bom, o que é que isso quer dizer? É uma coisa muito simples. Quando essa partícula está interagindo com essa daqui, ela vem de uma força só, de uma força única. É uma interação entre partículas. Aí você simplifica aquilo separando uma coisa da outra. Mas a natureza exige que você junte de novo. Isso aí, professor, o Márcio, que está ali escondido, fez isso aí para, mais adiante, um pouco, 2 anos atrás, para problema de crescimento, para a equação de KPZ. Ou seja, o que é o teorema de flutuação-dissipação? É um balanço, um balanceamento entre uma coisa que está difundindo e outra coisa uma coisa que está destruindo o movimento, o V ao quadrado está sendo destruído, consumido, e outra coisa que está puxando ele. No balanceamento, a gente vai chegar àquele resultado. Muito bem. Partir adiante. Bom, continuando, a gente pode resolver essas equações aqui, a gente pode, por exemplo, achar a função de correlação, que é a média, faz uma coisa com isso, o termo de ruído vai para zero aqui, porque não correlaciona com a velocidade, acha-se a função de correlação de velocidade, que é isso daqui,
E a gente demonstra que a difusão é isso aqui, é a integral dessa função de correlação. Isso é chamado coisa de cubo. Eu não vou mostrar aqui não, mas é fácil. Se você integrar o x ao quadrado, você pode integrar em termos de v e pode mostrar isso aqui. Faz isso aqui. E, finalmente, você calcula a constante de difusão, que é aquilo ali. O mesmo gama, que é a mesma coisa do Einstein lá. O gama é realmente o mesmo do Einstein. Tá ok? Integrando isso aqui. Você acha pela correlação, acha isso aqui, KBT sobre m gama, e integrando isso aqui, aparece lá, KBT m gama, que era o resultado anterior de Einstein. O resultado KBT m gama. Tá? Então, esse gama que está aqui é o mesmo gama do Einstein lá. Oh, diga. Diga. Essa observação didática. Não é? Quando o Langevin publicou esse trabalho, o trabalho dele, em que ele tem essas considerações, é um trabalho de 2 páginas, não mais do que isso. Pode ser encontrado na internet, em francês. E ele diz textualmente, vou produzir uma demonstração infinitamente mais simples. Ele usa isso, infiniment plus simple, que o trabalho de Einstein. O trabalho de Einstein é complicado, não é? Tudo bem. Essa equação diferencial é uma equação que pode ser resolvida, linear, é a coisa mais tranquila do mundo. Tá? Então, dá para fazer tudo isso explicitamente. Tá? Você notou? Infiniment plus simple. É a coisa mais simples que tem. Né? Ele deu, de certo modo, lembre-se que eu tinha colocado aí na página anterior, que havia várias soluções na época. Perto da de Einstein, com o fator φ, que era em torno de 1, uma coisa desse tipo aí. E o trabalho... Pois é, ele mostrou que o Einstein estava exatamente correto ali. Né? Ele mostra aqui, nessa coisa aqui, ele mostra que o Einstein está exatamente... Ops, entendeu? Aqui. Ele mostra aqui que o Einstein está exatamente correto. Né? Em 1908, o Einstein já não estava mais preocupado com difusão nem nada, ele estava com a cabeça ponto na relatividade geral. Né? E devia ter um bocado de nego enchendo o saco dele, perguntando como é que é, aquela difusão está certa, não está? Aí, quando o Langevin fez isso, ele agradeceu muito ao Langevin e disse, tá bom. Aí ele fez um grande elogio ao Langevin. Ele disse, Langevin é um cara tão inteligente que se eu não tivesse feito a teoria da relatividade, ele teria feito. Ele ficou agradecido, porque devia ter muita gente enchendo o saco dele, perguntando se está certo, está errado, como é que é. E ele, naquela época, ele estava querendo se concentrar 100% na relatividade geral. Né? Bom, isso é igual ao resultado de Einstein, está certo? Na realidade, tanto o Langevin como o resultado de Langevin e de Einstein são confirmações das ideias de Boltzmann. Né? Porque uma ideia de Boltzmann é o quê? Uma molécula vem embaixo, choca com a outra, essas coisas todas. Só que o Langevin fez essa ideia de choque uma coisa muito simples. Ele diz, olha, a partícula está andando no meio, tem uma fricção e tem uma coisa muito rápida, que é um ruído muito rápido que bate nela, que é a pancada de outra partícula. Tudo rápido. Ele botou isso aí de uma maneira extremamente simples, né? Como disse o Salinas aí, de uma maneira muito mais simples do que o trabalho do Einstein. É muito mais complicado ser o trabalho do Einstein do que o do Langevin. Bom, se a gente pega a equação do Langevin, você tem uma boa ideia de a maneira de descrição de um ensemble canônico. Por quê? Você tem uma coisa, se você resolver aquelas equações ali, resolver, por exemplo, V elevado a V ao quadrado, que é a energia do sistema, você vai ver que a energia do sistema está flutuando em torno do valor. Um meio de KBT é um valor médio por partícula, mas ela fica flutuando ali. Você está num grande canônico, que você troca, ou num canônico, que você está trocando energia o tempo todo com o reservatório de calor. Basicamente, o Langevin te dá isso. É a equação do movimento fácil de resolver. Você olha assim, ela e resolve ela com aquelas condições que está ali, resolve rapidinho. Ela te dá um novo teorema de flutuação e dissipação, né? Que é um teorema fundamental ali, que liga a flutuação com a dissipação. Mas ela já aparece explícita nisso aqui. E isso vem sendo usado ad infinito. Bom, quais são as limitações da questão que o Langevin coloca aqui? Ela só tem 2 escalas de tempo.
É um tempo que é 1 sobre gama, que é o inverso da fricção. Isso aqui é um tempo tal, que é o tempo de relaxamento, que o sistema mais ou menos leva para relaxar. E tem um tempo muito grande, que é o ΔT, que é muito menor do que tal, que é o tempo que o ruído muda. Quanto é esse tempo? 10 a menos 13, coisas desse tipo. Não pode ser muito pequeno demais, porque entra efeitos quânticos e tudo mais. Então, tem limites também aí. Mas é uma coisa muito pequena que a gente não sabe precisar direito quando a gente faz uma simulação. É o número de passos que você está disposto a dar. Né? Quando você está resolvendo o longevão, você tem que checar. A primeira coisa que você tem que checar é ver se esse ΔT que você está escolhendo, o número é pequenininho, se é bom demais, senão, se as coisas estão relaxando direito e tudo mais. Muito bem. Outra limitação dela. Se você não tem um campo externo para acelerar, ela só vai te dar difusão normal. Ela não te dá difusão anômala. E a gente sabe que difusão anômala é mais normal do que o normal. Existe mais difusão anômala do que normal. Outra limitação também é que é um formalismo clássico. Ok? Bom, o que é uma difusão anômala? Bom, tem várias formas de difusão anômala. Uma delas é o seguinte, é que o termo foi cunhado a partir disso aqui. Você tem um desvio médio quadrático, né, que é um T elevado a alfa. Se o alfa for 1, é o que a gente chama de normal. Se ele for menor do que 1, a gente chama de subdifusão. Se ele for maior do que 1, a gente chama de superdifusão. Tá ok? Tipicamente é isso aí. Bom, existem outras formas também. Existe uma forma, por exemplo, de logaritmo, que é uma coisa estudada por Sinai. O deslocamento médio quadrado ser proporcional ao logaritmo de t. O Sinai estudou isso, e existem outras opções. Aqui, logaritmo vezes t elevado a alfa, tal, etc. Bom, tem dois formalismos básicos para você estudar a difusão anômala. Uma é a equação de Fock-Planck fracionária. Kraft, o Eli Barkay, o Ivo Sokolov, Ralph Metz, Novak também. Eu estou citando aqui alguns amigos meus. Você pode dizer, não, mas tem mais de 200 pessoas. Tem, mas não dá para estar citando todo mundo. Mas são os caras, são pessoas que realmente deram contribuições aqui importantes para isso aqui. O Igor Sokolov, ele vem sempre aqui em São Paulo, mas eu acho que ele vem mais ligado com o pessoal da física e matemática. Ele disse que ele vem sempre aqui. Quase todo ano ele tem um negócio aí com o FAPESP, ele está aí. Não sei se você conhece ele, está na Universidade de Hamburgo, em Berlim. Bom. Gente fina, muito gente fina. O Halfer, que está em Poznań, também gente muito boa. E a Eva Novak, da Polônia, também ela é minha colaboradora. Bom, e tem o formalismo de equação de longevão generalizada, que a gente vai falar aqui agora nisso aqui. Tem também muita gente trabalhando nisso aí, que trabalhou nisso aí e tudo mais. Eu vou seguir essa linha aí do generalizada, porque, vamos lá. Retornando. Teorema de flutuação de dissipação. Clássico Langevin, foi o cara que começou. Explicitou uma grande quantidade de variações aí, você vai encontrar na literatura. Quanto? Tem o Nyquist, né, que fez os primeiros trabalhos, tal, falou sobre isso, quântica, etc. Tem a relação de Onsager, 1950, que ele mostra que a resposta às funções respostas tem que satisfazer determinados critérios de simetria, depende da simetria da rede. Você aplica um campo elétrico num cristal ou um campo magnético num cristal, você vai ter uma resposta que vai estar ligada com a simetria da rede. Tem a relação de Kramers-Kronig, que mostra que uma suscetibilidade... pessoal, tudo que quando eu estou falando de flutuação, termos de flutuação e dissipação, tudo quanto é suscetibilidade, resposta, tudo mais, que vocês vejam aí em qualquer lugar, suscetibilidade magnética, suscetibilidade à pressão, qualquer tipo de resposta lá vem, de alguma forma, do teorema de flutuação e dissipação. Ou está explícito ou implícito lá dentro, mas é uma forma do teorema de flutuação e dissipação. E é fácil você entender, porque o teorema de flutuação e dissipação, imagine que você está num meio aqui qualquer, você está aqui, um potencial qualquer, numa situação aqui, você está preso aqui, e você está por aqui. Né? Aí você está flutuando em torno dessas posições aqui. As flutuações, elas vão para um lado
depois tem alguma coisa que puxa ela de volta. Vão para o lado e puxa de volta. Né? O melhor exemplo disso aqui é você tem uma molazinha aqui, né? Uma molazinha aqui, uma massa M aqui, e você tem uma força aqui que puxa aqui, e tem uma mola que está ligada aqui, né? Uma constante da mola cá ligada. Aí você vai ter que o X, a resposta que você tem no deslocamento, o X aqui, é uma coisa que está, né, ligada aí à força sobre a constante daqui. Né? Isso aqui, esse K aqui, é uma resposta do sistema. Né? É estruturas eternas, internas, baticetas, ligações químicas, tudo que você quiser da mola, que vou te dar esse K aqui. Mas é uma resposta do sistema. Então, essas respostas vão estar ligadas com as propriedades físicas, calor específico, suscetibilidade e quase todas as grandezas termodinâmicas. Né? Uma coisa muito simples, logo depois do trabalho do Einstein, a primeira coisa simples que os caras fizeram foi mostrar que difusão está ligado com condutividade. Né? E a partir daí os caras começaram a voltar ao trabalho de Boltzmann e viram que as ideias básicas de Boltzmann estavam certas, começaram a resolver a equação de Boltzmann. A primeira coisa que você tira da equação de Boltzmann é a hidrodinâmica, né? Você fala isso aí para um pessoal Você vai para o pessoal de engenharia, tem uns amigos meus na engenharia lá, mecânica de fluidos lá da UNB, que eles me chamavam lá para participar das testes, mas olha, você sabe que toda hidrodinâmica vem da equação de Boltzmann. O cara fica meio assim, não, tá, mas não quer dizer que você saiba resolver uma equação de Navier-Stokes, que é complicado você resolver e chegar a resultados. Mas toda hidrodinâmica você tira da equação de Boltzmann. Bom, então aqui tem umas coisas, né? Desde Langevin, 1908, Nyquist, Onsager, Cummings. A relação de Cummings-Kronig, não sei se você se lembra disso, mas quer dizer o seguinte, se você tem uma suscetibilidade, você pode ligar a parte real da suscetibilidade com a parte imaginária da suscetibilidade. Isso é uma forma também de teorema de flutuação e dissipação. Cubo, em 66, que eu estou deixando aqui, que é um negócio que nós vamos falar mais sobre ele, e Crookes, 1998. Na realidade, o Jarzynski tinha achado uma desigualdade em 1996, que depois o Crookes demonstrou que para essa igualdade de Jarzynski existir, tem que existir um teorema depois, um teorema que suporta ela. Foi a mesma coisa o cubo com formalismo de Mori, que eu falo daqui a pouco. 1998. Então, a gente varre o século XX aí. Basicamente. Minha ideia, no início, era fazer um apanhado geral, mas eu disse, não, vai ficar muito confuso, vai ficar muita coisa. Então, vamos centrar numa linha, eu vou centrar num cubo. Que é mais simples que uma generalização quase que direta do Langevin. Centrar um pouco no cubo e depois a gente faz, a gente discute mais algumas coisas por aí. Então, quais são os problemas com o teorema de flutuação e dissipação? Um dos problemas é o seguinte, é que o FDT ele é violado em muitas situações mesmo. A primeira delas é difusão anômala. Alguns tipos de difusão anômala violam o FDT. Transição de fase é um problema clássico, você vai lá chegar lá no livro do Salinas e vai ver que o pessoal calcula a função de correlação, né? E quando chega na transição de fase, ela funciona muito bem. Quando chega na transição de fase, ela morre. Vídeo de spins, que são sistemas bem desordenados. Fenômeno de crescimento, KPZ. Eu não vou ter tempo, eu gostaria de falar sobre esses dois fenômenos aqui, transição de fase e KPZ, mas eu vou falar sobre eles no próximo seminário. Vai ser um pouquinho técnico, mas quem entender esse seminário, entende o outro também. Pode vir à vontade, que não vai ser tão difícil assim, não. Não vai ser tão técnico assim, não. Esse aqui, por sinal, ficou técnico demais. Bom, então esses são problemas, né? Então eu digo o seguinte, como é um problema, como é violado, onde existe um problema, existe oportunidade. E aqui eu pego uma frase dos americanos que diz o seguinte, a oportunidade não aparece, ela é criada. O que aparece é o problema. O problema aparece lá. Em todo problema você pode ir lá atrás que tem oportunidade de se fazer. Né? Se a gente pegar problema de meio ambiente, de lixo, etc., lixo é uma fortuna. Se você puder aproveitar o lixo, é uma fortuna. Então, onde tem problema, você souber aproveitar direito o problema, você tem oportunidade. Essa frase aqui, os americanos gostam muito de falar isso. Oportunidade não aparece, ela é criada.
Bom, o que é a equação de Langevin generalizada? Vamos voltar na década de 64, um japonês chamado Mori, professor Mori, ele criou uma técnica de operador de projeção, isso é totalmente quântico, que é uma técnica de operador de projeção, e ele mostra que a evolução de um operador A, qualquer, pode ser dada por uma coisa desse tipo. E isto aqui é o que a gente chama de memória, e isto aqui é um ruído. E eu vou dizer como é que isso vem de uma estrutura quântica. Vocês estão lembrados aqui devia ter colocado aqui. Vocês estão lembrados quando a gente estuda eletromagnetismo, que a gente tem que vetor dielétrico, né? Isso aqui é a constante dielétrica, ômega vezes epsilon. Estão lembrados disso? Famoso no eletromagnetismo. Né? Como é que é essa equação? Essa equação está ligando o quê? Pois é, está ligando a dispersão elétrica, né, com o campo elétrico. Bom, se você passar isso aqui para um campo, se você passar isso aqui fizer a transformada de Fourier disso aqui, o que é que você tem? Você vai ter que um D de T é uma coisa do tipo epsilon de T menos T', é de T'. Tá certo? D de T'. Era T. Uma coisa desse tipo aí. Isso aqui é só, tomando a transformada de Fourier disso aqui, você tem a convolução que te dá isso aqui. Tá certo? Então, isso aqui aparece, à primeira vista, parece um negócio muito estranho, mas não é. O que é que você está dizendo? Você está dizendo que a evolução dele está ligado com isso daqui. Está ligado com isto daqui, com essa parte, com um kernel aqui. Isso aqui seria uma espécie de kernel aqui. Né? Se você tirar a transformada de Laplace, que a gente vai tirar daqui a pouco, ver que é uma equação típica essa daqui. Bom, então, mas como é que eu vou justificar ruídos aqui? Então, ele diz o seguinte, eu tenho um operador... vou pegar o spin, que é mais fácil a gente lembrar. Eu estou tratando com spin. Se eu pegar o spin SZ, eu posso determinar as coisas dele. Mas o SX e o SY, eu não posso determinar, porque a gente sabe de princípio de certeza que eu não posso determinar SZ, SX e SY. Então, SX e SY ficam flutuando aqui, provocando um ruído aqui, provocando um ruído. Tá? Então, eu vou dizer que tudo que eu não vou poder descrever, essa parte quântica, é um ruído que está lá. Aí ele engloba nesse ruído aqui. Esse ruído tem essa característica, que a média dele ser zero, não está correlacionado com essa parte de A, e ele tem uma coisa parecida com isso aqui. Só que ele fez em 64, mas ele não tinha isto daqui. O cubo fez isso 2 anos depois. É chamado teorema de flutuação de cubo, que é igualzinho, que é muito parecido aqui com esse teorema de flutuação de cubo. Se você pegar, por exemplo, aqui, no caso mais simples, dizer que esse gama aqui é uma delta, se eu botar a delta aqui, eu fico exatamente a equação do Langevin, que eu tinha antes. Então, o que é que você fez? Você introduziu um kernel na equação do Langevin, que é uma memória. E isso pode ser usado para estudar problemas clássicos ou quânticos. Qualquer operador. Certo. O A vai satisfazer isso aí. Vai satisfazer uma coisa desse tipo. Se o A for o P, por exemplo, volta à equação do Langevin. Eu não entendi. O quê? Certo. Certo. Se o operador satisfaz essa função aqui? Você poderia obter uma coisa parecida para essa, com isso aqui também. Seria o mesmo tipo de equação, só que o gama teria que mudar e o epsilon teria que mudar. Entendeu? Você teria que mudar as coisas, que você vai construindo essas coisas aí. Bom, a sua pergunta faz muito sentido, porque é o seguinte, um dos problemas maiores com esse formalismo de Mori é a gente saber quem é essa memória aqui.
esse gama aqui. Isso é um problema. E aí, cada problema disso aí exige uma especialização. Um cara que trabalhou muito com isso aí foi o João Florencio. Conhece o João Florencio da Fluminense, né? Ele fez um pós-doc com Howard Lee. Howard Lee, você conheceu, aquele coreano. Ele foi algumas vezes em Brasília, nas nossas conferências lá. Era muito amigo meu. E Howard Lee criou um método também para você determinar essas coisas. Então, é bem geral, mas também é o tal negócio. É uma coisa que é geral demais também não resolve seus problemas. Porque você não sabe quem é o gama. Não sabe quem é a memória. Nem sabe quem é o ruído. Aí, se você te dá uma determinada estrutura, você pode achar quem é o ruído e quem é a memória. Entendeu? Esse aqui é o problema. Só pergunta bem colocada. Qualquer operador? Sim, qualquer operador. Só que eu tenho que descobrir quem é a memória e quem é o ruído também nessa brincadeira. Quais são as flutuações? Eu dei o exemplo do spin, porque é o caso mais simples, porque a gente sabe que tem o SZ aqui na direção e tem o XY que a gente não consegue fixar. Né? Bom, então o caso mais simples... voltando. O caso mais... Ixi, pulei muito ponto. O caso mais simples é esse daqui, que me dá a equação do Langevin. Se eu disser que não tem memória, como minha ex-esposa costumava dizer que eu não tenho memória nenhuma, que eu esqueci das coisas, tá? Se não tem memória nenhuma aqui, você joga aqui, essa integral aqui, no A delta vai ficar simplesmente o gama aqui, né? Integra isso aqui, vai ficar simplesmente o gama. Aí seria o caso da equação do Langevin normal. Tá ok? Muito bem. Será que a gente pode estudar o fenômeno de anômala de difusão anômala, usando essa equação? Eu posso mostrar a vocês que sim. Então, primeiro caso, vamos dizer o seguinte, se eu disser que meu gama é uma delta, eu volto à antiga equação de Langevin, e eu sei que dá uma difusão normal com alfa igual a 1, né? O expoente da difusão alfa igual a 1. Se eu disser que gama é uma constante, eu integro isso aqui com a gama sendo uma constante, integro isso aqui e eu vou ficar com essa equação aqui, que é a equação do oscilador harmônico, com o ruído. O oscilador harmônico ele não difunde, ele fica preso lá, oscilando em torno daquela posição, fica preso lá. Então, o alfa dele é 0. Então, estou te dando dois exemplos que simplesmente mudando a memória, botando no delta eu tenho difusão normal e botando na constante eu tenho isso aqui. São dois exemplos ortogonal, né? Muito bem. Então, já dá para ver que eu posso obter de 0 a 1, qualquer outras coisas eu posso obter. Então, vamos mostrar aqui agora como a gente pode estudar a difusão com isso das coisas daqui. Ó. Pelo nossa coisa anterior, esquecendo o 2, fator 2 aqui, a gente viu que o deslocamento médio quadrado era 2dt. Mas vamos dizer assim, é basicamente d vezes t. Ora, se eu tenho que esse x ao quadrado é um t elevado a alfa, com alfa diferente de 1, então, ou você acha que A estava errado, o cubo estava errado, ou então esse d aqui, ele tem que ser uma função de t. E aí, eu vou lembrar uma coisa muito interessante do Kant, o filósofo Kant. Uma vez perguntaram ao Kant, no século XIX, se ele achava que o universo já existia para sempre, ou se o universo foi criado a algum período anterior. Né? Olha, que não tinha cosmologia nem nada. O Kant deu uma resposta que eu digo agora, às vezes tem uns filósofos interessantes. O Kant deu uma resposta muito inteligente. Ele disse, olha, não pode existir um tempo infinito que já existiu. Pode existir um infinito a existir, mas não que já existiu. Pode ser 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão, eu não sei quanto é que é, mas tem que ser um tempo finito. Né? A gente faz um pequeno erro aqui, quando a gente pega isso aqui, a gente calcula essa função e diz que o coeficiente de difusão é de 0 a infinito. E dá isso aqui e tudo mais. Isso é muito bom quando essa função de correlação aqui é uma exponencial, que é o caso do Langevin. Mas se não for, isso não é muito bom. Então, a gente tem que dizer que essa função d de t, ela vai de 0 até o tempo t que eu estou trabalhando. Eu não posso falar que o d de t, que o d é uma coisa que já foi embora, que já foi integrada até o infinito. Então, fazendo isso aqui, a gente fez essas pequenas correções aqui, colocamos isso daqui. A gente pode colocar também que quando o tempo vai para infinito, esse d de t é uma coisa desse tipo aqui. Lembre-se que d de t já foi definido como sendo isso. Eu aqui agora introduzo esse exponencial de zt, porque z indo para 0, isso aqui é 1, né? Eu introduzo isso aqui,
E isso aqui é a mesma coisa que ser a transformada de Laplace. Tá? Então, se eu pegar esse termo aqui agora e tu fizer a transformada de Laplace dele, eu vou obter que CV de Z é uma coisa desse tipo aqui, assim, ó, pegando simplesmente a transformada de Laplace disso aqui. Dá isso aqui. Bom, então agora tem muita coisa. Se eu sei isso aqui, eu posso saber quem é esse D de T. E com isso, a gente considera... sim, deixa eu ver, não está passando demais. Tá, isso aqui mesmo. Tá. Então, vamos ver aqui agora o seguinte. Vamos ver que quando o tempo vai para infinito, é equivalente ao Z indo para zero. Nessa coisa aqui, o tempo indo para infinito é equivalente ao Z indo para zero aqui. Então, fazendo isso aqui, tomando o limite que Z vai para zero, vamos considerar primeiro essa coisa aqui, nesse range aqui, depois eu explico por quê. Se eu digo que isso aqui é aqui, e eu vou para isto aqui, o meu CV dizer, substituo aquela fórmula que eu obtive lá pela transformada de Laplace aqui, eu vou obter que o limite quando gama de Z aqui é uma constante, isso aqui vai para zero logo, se isso aqui for menor do que 1, então vai ficar o gama de Z como determinante, vai ficar isso aqui, isso vai ficar Z elevado a menos Ni. E agora eu vou fazer uma transformada aqui, eu vou dizer que Z é igual a 1 sobre T. E peço aos matemáticos que fechem seus olhos aqui, ou que sejam tolerantes, tá? Mas isso é razoável, porque é o seguinte, quando a gente está tomando essa transformada de Fourier que eu tomei antes, deixa-me ver ela aqui. Quando eu estou tomando essa transformada aqui, se T for para infinito e Z for o inverso de T, isso aqui vai para a constante, que pode cair fora daqui disso aqui, fica extremamente simples, fica coerente. Eu não posso uma coisa ir para infinito ou ir para zero, como, por exemplo, com uma potência inversa de T ao quadrado, ou qualquer coisa desse tipo. As duas potências têm que combinar. Então, sem muitas delongas, eu faço isso aqui. Isso depois foi provado mais formalmente pela Rogelman. Eu cito esse trabalho um pouco adiante, que esses Z seriam uma coisa desse tipo. Então, se eu olho isso aqui, eu faço as continhas aqui, boto aqui, e eu chego à conclusão que esse alfa, T elevado a alfa, boto aqui, faço isso aqui, chego à conclusão que T elevado a Ni mais 1 é igual a T elevado a alfa, logo, alfa é igual a Ni mais 1. E aí a gente chegou, a primeira vez, uma relação direta para esse tipo de sistema entre a constante de difusão, entre o expoente de difusão e a função memória. Direto, logo aí. Não é mais aproximado. Né? As pessoas faziam até aí, isso é 2002, até aí, você pegava muito trabalho, as pessoas simulavam. Pegava a memória, simulava, fazia isso, fazia aquilo outro. A gente mostrou analiticamente. Se eu tiver a função memória, eu não preciso fazer nenhuma simulação. Em vez de ficar fazendo milhares de simulações, o resultado é isso. Depois faça a simulação só para confirmar. Não, eu vou te explicar por que depois. Ni igual a 1 vai ser uma classe especial. Se Ni for 1, aqui seria 2. Tá certo? É um movimento chamado balístico. E é o limite, depois eu vou mostrar isso aí um pouquinho mais adiante. Primeiro a gente fez isso aqui, impôs essas limitações e fez isso aqui. O movimento balístico é um movimento limite, que a gente pode tirar com a autodifusão. Mais do que isso, só se aplicar um campo. O máximo que ele pode ser é 2. Então, eu estou colocando ali já 2. Em 2, tem uma série de problemas que aparecem. Problema de ergoticidade, problema de violação do teorema de flutuação, uma série de coisas, a gente vai chegar lá. Tá? Então, por enquanto, vamos pegar esse limite aqui para, nesse contexto aqui, esse Z, né, se comportar de uma maneira, como é que se diz? Ele ir mais rapidamente para zero do que o gama de Z. Se ele for mais rapidamente que zero gama de Z, isso aqui é uma constante, então vai ser simplesmente gama de Z aqui. Tá ok? Se for 1, então o D ele não vai para zero, ele vai para... não, vai para zero, ele vai para com Z a menos 1. Se isso aqui fosse 1, aqui já teria Z elevado a 1 também, ficaria o mesmo expoente 1, e aqui ficaria Ni igual a 1 também. Okay? Mas eu selecionei o Ni menor do que 1, porque o 1, exatamente, tinha alguns problemas que a gente tem que olhar com cuidado. Mas vamos lá. Então, isso aí, eu acho que foi em 2002, não sei se eu me lembro isso aí. E aí foi uma coisa importante, a gente chegou a isso aqui,
nós ficamos muito entusiasmados quando chegamos a esse resultado. Pô, coisa bonita, a gente está mostrando analiticamente as coisas, não está mais fazendo simulações, principalmente para a gente que é pobre no Brasil, que a gente não tinha computadores muito bons, em 2000 e 2002, a gente não tinha computadores muito bons, ficar competindo com o pessoal que tem computadores bons, sempre foi uma coisa daí. Bom, uma outra coisa também agora é analisar essas coisas, a mesma coisa aqui, usando o ruído. O ruído, a gente pode dizer que é uma soma de coisas desse tipo aqui com uma fase aleatória. É uma soma de cosseno, tá certo? É uma soma de ruído, de cosseno de ômega t, mais o φ. Se eu não tivesse o φ aqui, isso aqui seria, esse cosseno de ômega t dá só uma transformada de Fourier aqui. Mas aqui eu tenho fases aleatórias. São números aleatórios entre um. Aí aqui eu tenho ruído, porque tem uma série de números aleatórios. Tá, ok? Se não tivesse números aleatórios, era fácil. Eu jogava aqui, sabia logo quem esse era. Bom, mas aqui eu posso fazer o teorema de flutuação e dissipação. Eu posso pegar isso aqui, jogar, fazer as integrais todas aqui, e eu chego à conclusão que isso me dá isto aqui, que é o ρ de ômega vezes cosseno de ômega t. Agora aqui eu não tenho mais ruído, o ruído desapareceu todos. O ruído desaparece quando eu faço todas essas somas aqui. O que é aleatório dessas integrais aqui, quem é aleatório vai embora. Então eu fico com isto aqui vezes aquilo ali. E isso aqui é a função memória, né? E eu estou chegando nessas conclusões aqui. Bom, muito bem. Quando eu faço isso, aqui eu teria que, desculpa, aqui emendou tudo aqui, aqui tem uma pausa, deve ser outra parte aqui. A função de correlação é isto aqui. E isto aqui vai dar isso aqui. Tá? Ficou tudo agarrado aqui, desculpe. Faltou uma pausa aqui. A função de correlação dá isso aqui vezes gama, que é a parte de equilíbrio vezes gama. É como estava feito lá no coisa geral. E esse gama de t fica sendo isso aqui. Tá? E aqui a gente começa a ver certas coisas de propriedade. Por exemplo, esse gama de t definido aqui é uma função par. Cosseno é par, só trocar t por menos t, isso aqui é par. Primeira coisa. Bom, se eu pegar agora densidade espectral, dizer que é uma coisa desse tipo aqui, com ruído aqui proporcional a um beta, uma certa coisa aqui, eu faço todas as minhas contas e chego ao mesmo resultado. Só que o alfa aqui é igual ao beta. Ou o antigo Ni é igual ao beta. Ou seja, esse Ni antigo que aparecia lá na função memória é o próprio beta da função espectral, do ruído. Ou seja, tudo isso vem do ruído, não é uma coisa arbitrária, ela vem do ruído. Do ruído aparece aquele que eu tinha chamado de Ni aí, que agora eu chamei de beta. Mas, novamente, eu chego à mesma relação. Esses meus trabalhos foram em 2001, depois de 2002, que a gente faz isso aí. O tempo passa, né? 20 anos. Eu me lembro que depois disso aí, eu estive lá em Roma, no Sapiência, né? O Paris estava lá, ele gostou, foi ao seminário, gostou, conversou comigo, tá, 2002. Agora, estive lá o ano passado, não, foi 2003, depois disso. Estive lá o ano passado, o cara virou prêmio Nobel agora, você não consegue nem chegar perto dele, 500 metros dele agora, pô. Eu tinha um bocado de coisa para conversar com ele, mas você conversa meia hora com um cara como Paris, você sai todo renovado. Aí, bom, as boas memórias. Fui lá, ano passado, uma semana lá, não consegui, o cara não aparece no departamento agora, o cara só vive conversando com o ministro, vira presidente da academia. Essas coisas negativas de você ganhar o Nobel. Não quero ganhar o Nobel, não. Depois você decide fazer física. Bom, a gente considera essas coisas aqui, que é a função de correlação, aqui é a função de correlação de Z por Z de zero, que é a normalização disso. Tá, a gente começa a estudar um monte de coisas aqui e tal. A gente mostra que se a gama, que a gente já mostrou que era par, então o R tem que ser ímpar, por uma questão de simetria, o R tem que ser ímpar, que é uma introdução aqui. Se isso acontece, se o R é ímpar, então significa que o R não pode ser nem função exponencial, nem lei de potência, nem exponencial esticada, nem nada. Um monte de funções de correlações aí que o pessoal usa, não pode existir.
A gente prova isso exatamente. Mas a gente usa exponencial o tempo todo. Usa. Vamos voltar ao antigo Langevin. Tem um intervalozinho pequenininho lá, que o Langevin não diz nada sobre ele, que é o intervalo entre os ruídos, entre os choques. Naquele intervalo, aquilo ali não é válido. Então não pode ser um exponencial naquele intervalo. Eu acho que eu tenho algumas coisas desse tipo aí e tal, esqueci isso aqui. Eu vou mostrar, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, peraí. Deixa eu ver se tem algum decaimento exponencial antes disso. Eu tenho aqui um decaimento exponencial aí, desse tipo, né? Ele aqui não tá, a escala aqui não está boa, porque eu tenho que pegar uma escala grande por causa dessa pequenininha aqui, que demora muito. Mas nessa faixa aqui, quando você começa, não tem isso aqui, não tenho ela, não. Peraí, desculpe, não tenho. Então, vou voltar atrás, só tem aqui. O que acontece é o seguinte, se você pegar uma exponencial, ela é exponencial aqui para cá, mas quando chega bem na origem, ela não é exponencial. Não pode ser exponencial. Tá? E é fácil ver isso aqui. Pegando, matematicamente é fácil ver isso aqui. Veja essa equação aqui. dr dt dá isso aqui. Tá certo? Suponha que t igual a 0. Então, a derivada na origem vai ser o quê? 0. Tá certo? dr dt está aqui. Se t for 0, essa integral vai ser 0, essa derivada vai ser 0. Então, ela tem que ser par. Desculpe, R de t tem que ser ímpar. Confuso. R de t é par. Tá? Então, na origem, a derivada da função par na origem seria 0. Tá certo? A função que faz isso aqui seria 0. Então, você deriva uma exponencial, na origem ela não é 0. Ela dá um cluspe assim. Dá um negócio assim. Tem uma descontinuidade a derivada da exponencial. Ela tem uma descontinuidade, que ela é uma coisa, a exponencial é uma coisa que ela vem assim. Ela vem assim. E elevado a... Desculpe. E elevado a menos 1 gama, módulo de t, né? Porque ela não pode crescer para ter negativa. Ela tem que ser no máximo 1 aí. Isso aí. Então, isso aqui tem um cluspe. Isso aqui é uma coisa desse tipo aqui, assim. Quando eu olho assim, isso aqui é a função exponencial dá um negócio desse tipo aqui, assim. Ela tem um cluspe na origem, que ela tem descontinuidade na origem. Ela não é 0. Ela tem uma descontinuidade. Isso não pode existir. Isso quem chamou a atenção a primeira vez para isso aí foi o Lie. Que as funções de correlações não podem ser exponencial. E aí é aquela escala de tempo muito pequena que o Langevin erra ali. A escala de tempo do Langevin tem que ser um pouquinho acima daqueles delta de t. O delta de t não pode ser 0. Bom, e aqui está aqui tá 0. Ops. E aqui está claramente 0, né? Bom, então não pode ser exponencial, não pode ser lei de potência, não pode ser exponencial esticada, exceto no intervalo. Exceto num pequeno intervalo. Para a difusão normal, a gente pode mostrar que a gente consegue obter uma curva muito parecida com uma exponencial, que eu pensava até que tivesse aqui, mas não tem. Bom, vamos lá. A gente estudou, a gente viu a anômala de difusão, agora a sua questão, se aquele Ni tem que ser maior do que 1. Então, voltando ao caso de difusão anômala, que a gente tinha visto isso aqui tudo, vamos ver isso aqui. Se eu tiver que esse Ni é nesse intervalo de 1 aqui, o alfa vai ficar entre 0 e 2. Tá? Então, quando eu faço esse limite dessa função de correlação aqui, que eu preciso saber se essa função de correlação vai para 0, que é uma propriedade importante da física chamada mixing, da mecânica estatística, significa dizer o seguinte, que quando o tempo é muito grande, o sistema esqueceu a informação das suas condições iniciais. Ou seja, a função de correlação da velocidade no tempo t é diferente, esqueceu tudo do que estava ligado com o tempo 0. Isso aqui está ligado com a função de correlação das coisas. Então, para tempo para infinito, a propriedade de Mixing diz isso aqui. Bom, se isso acontece, tratando o nosso caso do jeito que a gente está tratando, isto aqui, pelas propriedades da transformada de Laplace, é igual à transformada de Laplace disso daqui, z vezes a transformada de Laplace da função, que é igual a isto aqui, que é igual a isto aqui. Agora eu posso dividir tudo por z, vai ficar 1 sobre gama de z aqui, e aqui eu vou ver quem é esse limite. Se o gama de z sobre z for esse tipo de coisa aqui, ou seja, se o gama de z for proporcional a z elevado a ni, e gama de z sobre z é uma coisa desse tipo, então eu fico que
nesse intervalo aqui, eu vou ter B elevado a Z menos 1. Então, quando Z for para 0, se Ni for menor do que 1, isso vai para infinito. Significa que isso aqui vai para 0. Isso vai para infinito, então o R de t vai para 0, que é o que a gente espera normalmente. Mas é isso aqui, o R de t vai para 0. Agora, se Ni for exatamente 1, que é a sua pergunta, né? Isso é um limite, que é o alfa igual a 2, que é o movimento balístico, aí acontece o seguinte, quando ele vai para infinito, ele não vai para 0, ele vai para esse número aqui. 1 mais B, que é igual a uma constante K, e esse K aqui nós chamamos de fator não ergódico. É um negócio muito interessante, né? A gente publicou um trabalho sobre isso, aí tem um chinês, o cara pegou e citou no nosso trabalho. Fator não ergódico. Tá, muito bem, a gente faz isso a primeira vez. No segundo trabalho do cara, ele já botava como se ele tivesse feito sem citar o trabalho da gente. Porque ele cita o trabalho dele, que cita o da gente. Mas o cara já não colocava. Aí uma vez eu peguei, 2 e poucos anos depois, eu peguei um artigo para referir, e o cara dizia, fulano fez isso. Dizendo que o chinês tinha feito isso, espera aí. Eu tive que revelar quem era o referido. Eu digo, isso aí já foi feito 3 anos antes para a gente, e o cara sabe disso, o cara citou o trabalho da gente. O cara viu o trabalho da gente, o cara citou o trabalho da gente. Mas tem uns caras assim espertos, eles citam a primeira vez, depois da segunda vez eles já citam o trabalho dele, que ele fez aquilo ali, como se fosse deles. É uma... Claro que o negócio está lá no trabalho dele, mas não foi ele que fez, é uma desonestidade. Mas tudo bem. Só lembrando algumas coisas que acontecem ainda na física. Né? Bom, então a gente fez isso aqui, estudamos, isso aqui nós chamamos de fator não ergódico. Por quê? Porque isso aqui viola a ergodicidade. Isso aqui viola a ergodicidade. Se esse R não for para 0, o sistema não é ergódico. Bom, eu não se preocupe muito com essas coisas aí, tem um monte de conta que a gente faz aí. A gente faz um monte de conta aqui para estudar, para mostrar, por exemplo, se o teorema de Kitting vale, não vale, etc, etc. Não vou pegar muito, olhar essas coisas aqui. Mas com isso é o seguinte, com o método que tinha ali, a gente pode calcular todas as médias que a gente quer. Aí pode calcular a média de T, média de T cubo ao quadrado, média ao quadrado, etc., quarto momento. Aí, com isso aqui, a gente pode calcular coisas que as pessoas estão interessadas em ver. Uma delas é o seguinte, skewness, uma distribuição, né, que é o grau de assimetria dela, e observe que tudo aqui vem com os valores de infinito, com os valores de 0, e com aquela função de correlação à terceira potência aqui. Fator não gaussiano também vem com a função de correlação à quarta potência. Isso significa dizer o seguinte, veja que negócio interessante. Quando o tempo vai para infinito, a tendência daquela função de correlação é ir para 0. Então, se tiver um sistema que ele é não gaussiano, a não gaussianidade vai para 0, mas vai para 0 muito mais rapidamente ainda. É como se o sistema dissesse aí para distribuições, olha, vira uma gaussiana aí que eu preciso me equilibrar. Está dizendo? Você tem o R de t que está caindo para 0. Então, imagine o seguinte, o R de t está caindo, vem de 1, começa com t igual a 0, vem de 1. Ele chega a 0,1. A quarta potência vai ser 10 a menos 4. Ou seja, o processo de gaussianização é mais rápido do que o próprio processo de equilíbrio. Parece que o sistema diz, olha, vira a gaussiana aí que eu quero me equilibrar. Isso é muito interessante, né? Porque havia muitas coisas e o pessoal dizia, não, mas todo o processo aí de difusão anômala é não gaussiano. Eu digo, calma. Muitas difusões anômalas, muitos problemas de ergodicidade estavam ligados com a não gaussianização. Mas não quer dizer isso. Você pode ter distribuições anômalas que são estritamente gaussianas. Mesmo quando você começa com uma distribuição não gaussiana. Então, estamos terminando aqui. Isso é um exemplo aqui de superdifusão, subdifusão, difusão normal e de coisas onde você começa com estruturas que não são gaussianas, espera um pouquinho e elas vão para gaussiana, vão para gaussiana, vão para gaussianas, etc. Isso aqui eu não vou falar isso aqui, é muito interessante. Outra coisa também que aí demonstra o seguinte, que para que a segunda lei da termodinâmica aconteça, estou lembrado daquele limite, né? O limite de B, que é gama de Z sub Z, que é isso aqui, no processo estocástico. Para que isso aconteça, nesse processo estocástico,
A única condição que existe é que esse B seja positivo. Porque se o B for positivo aqui, isso aqui é menor do que 1. Se B for negativo, aí viola tudo. Mas se B for positivo, ele é menor do que 1. Então, B sendo positivo aqui, significa dizer que, como o ômega aqui ao quadrado é positivo, então no intervalo positivo, significa dizer o seguinte, que a densidade espectral é positiva. Então, se eu tiver um sistema descrito por isso, a densidade espectral é sempre positiva. Então, segundo a lei da termodinâmica é válida, tudo aí passa a ser válido. Questões de teorema de Kitchen, ecodicidade, um monte de coisas que você pode estudar aí, que pode ser válido também. Eu não vou me concentrar muito nisso aqui. Agora eu quero falar de uma coisa aqui que eu não vou ter tempo de falar, é super rápido, né? Isso eu vou falar no próximo seminário. Eu vou falar com quem entendeu isso aqui vai entender o próximo seminário, que os detalhes vão ser mais ou menos os mesmos. Processo de crescimento é tipicamente uma coisa desse tipo. É uma equação que diz como uma altura está crescendo, aqui sim uma altura. Isso aqui é uma difusão, é o termo chamado KPZ. Isso aqui é um termo não linear. Isso aqui é um ruído. O ruído satisfaz isso aqui. Kadar, Paris e Zhang, que fizeram essa equação em 1986, fizeram o grupo de renormalização, calcularam todas as propriedades do grupo de renormalização e chegaram à seguinte conclusão. Para uma dimensão, tudo funciona direitinho. Para 2 dimensões, o teorema de flutuação e dissipação não funciona. Bom, o Paris já tinha estudado spin gas, já dizia que o teorema de flutuação e dissipação não funcionava, então pronto, foi uma desculpa muito boa para eles e tudo mais. A gente começou a rever essas coisas. Por que o teorema de flutuação e dissipação não funciona? Porque, lembra que estamos falando sobre isso aqui. A primeira coisa é que ele não tinha um teorema de flutuação e dissipação. Isso aqui não é o teorema de flutuação e dissipação, isso aqui é só a intensidade do ruído. Para ter um teorema de flutuação e dissipação, você tem que definir que uma coisa está puxando para baixo, outra coisa está indo para cima. Como o Landemans fez. Isso aí foi o que Márcio fez. Depois a gente vamos lá. Outra coisa que vai ficar importante é o seguinte, é que a gente, quando olha para uma estrutura de crescimento, isso é uma figura real, de experimento real, feito pelo pessoal lá de Minas, o Tiago e... Como é o nome da cidade? Eu esqueci da cidade. Viçosa. Cidade de Viçosa. Que tem um pessoal muito bom lá fazendo crescimento experimental e teórico, então isso é uma medida aqui de um óxido que eles fizeram. Né? Isto aqui, meu pessoal, meus amigos queridos, isso é uma dimensão fractal. Isso é uma estrutura fractal, isso não é mais inteiro. Então, o teorema de flutuação e dissipação que o cubo coloca lá, inteiro, não pode funcionar. Que o KPZ coloca lá, ele não pode funcionar, porque é inteiro, pô. Ninguém pode dizer que isso aqui é inteiro. E uma coisa que nós aprendemos com o SAG é que a resposta depende da simetria do sistema. Então, aqui a gente tem que procurar outras simetrias. A gente começou a arranhar nisso aqui, começamos a estudar isso aqui. Esse ruído antigo é modificado por essas estruturas aqui. A gente tem um novo ruído aqui, que aqui tem uma dimensão fractal diferente da dimensão D. Aqui tem a dimensão D. Aqui tem a dimensão fractal diferente da dimensão D, que é a dimensão do ruído. Isso a gente vai falar, talvez, na próxima quarta-feira. Tá? E é aqui fenômenos de crescimento e transição de fase. Nós não temos tempo para falar aqui agora. Vamos tentar falar isso na quarta-feira. Tá? E quem entendeu até agora vai entender também de quarta-feira, não vai ser tão especializado assim. Obrigado. Perguntas para o Fernando? Eu tenho... O senhor mostrou essa equação, a equação de Langevin, quando tem memória e certo. Que isso é responsável pela difusão anômala. Minha certo. pergunta é se existe algo correspondente na equação de Fokker-Planck. Se você pode mudar a equação de Fokker-Planck de maneira a ter essa a equação de Fokker-Planck fracionária. Você usa derivadas fracionárias e chega a isso. Isso aí é um caminho que... Tem pessoal que só usa isso, eu prefiro usar a Langevin. Mas, de vez em quando, quem usa uma coisa, corre para outra. Essa equação não linear que você mostrou ali é uma equação de fusão com um termo a mais. Isso aqui é para crescimento, né? Aqui mostra como a altura H cresce aqui. Então, ela tem um termo de difusão, basicamente, mais um ruído, mais um termo não linear. Mas isso leva a uma difusão anômala ou não? A questão é um pouco diferente aqui. É anômala, sim, mas é pouco diferente, porque você não está mais preocupado aqui quando você vai... Nesse problema aqui, você vai estar preocupado com o seguinte. Você tem a altura,
E você define aqui agora uma coisa chamada ômega de t, que é a dispersão da altura. Vamos dizer que você tenha uma dimensão. L igual a 1L, por exemplo, e aqui eu tenho HI menos H médium. Primeiro vou definir H médium. H médium é uma coisa desse tipo. Tá? H médium vai ser instante somatório de HI, pronto. Tá certo? Definido por L. Depois eu posso definir a dispersão de HL, que é uma coisa que eu vou chamar de ômega de T. A gente estuda isso aqui. Vou chamar ao quadrado aqui. Isso aqui vai ser somatório de HI menos H médio. H médio aqui. H médio ao quadrado. Essa dispersão aqui é que a gente estuda. Então, em vez de estudar a difusão, estuda a dispersão. E ela tem propriedades tipo lei de potência também. Ela começa com a lei de potência. Ela é uma coisa muito interessante. Ela é assim, ó. Ela começa aqui com a lei de potência, depois ela vai e satura e fica uma coisa desse tipo aqui assim. Aqui é uma saturação. Isso aqui é um ômega de T. E aqui é uma saturação. E você tem 3 regiões básicas aqui que são definidas por lei de potência. Um é o começo, outra é uma região onde ela começa a curvar aqui, que tem um Tx aqui. E aqui tem a região de saturação. Aí tem 3 expoentes que aparecem aí. E grande parte dos trabalhos teóricos ligados com o Langevin, com o KPZ, determinar esses expoentes. Tá bom? Eu tenho uma pergunta no espírito da série de colóquios. Existe um problema ou uma coleção de problemas sobre teorema de flutuação e dissipação que você acha que seriam os grandes problemas da área ou alguma coisa nesse sentido? Tem vários problemas, né? Vão levar a grandes oportunidades, como você mencionou. Exatamente. Um dos problemas aí que eu não tive muito tempo de falar aí sobre ele, agora só no finalzinho, é exatamente isso. A maioria dos teoremas foram formulados para uma geometria euclidiana. E muitos sistemas desse tipo que nós conhecemos são sistemas que têm estrutura fractal lá dentro, como aquela estrutura ali. Aquilo é fractal. Você não pode pegar um negócio euclidiano. Então, o que a gente fez? A gente fez uma geometria euclidiana, uma geometria fractal, estudamos uma coisa dentro da geometria fractal, não resolvemos o problema, mas mostramos que tem sentido, que tem uma certa direção o negócio. Não resolvemos o problema. Chegamos a solução aproximada para 2 mais 1 dimensão, que é o nosso espaço, 3 dimensões para KPZ. Exata não conseguimos. Chegamos a uma coisa aproximada. Mas mostramos que tem uma direção. Agora, uma coisa mais fabulosa ainda do que essa, que a gente fez recentemente, ainda não publicamos, é sobre o modelo de Ising, sobre os expoentes críticos e ligar eles com uma dimensão fractal. Nós fizemos isso recentemente. A gente faz um negócio e fica pensando, será que alguém já fez isso? Será que alguém não fez isso? E agora eu perguntei ao Silvio, e o Silvio disse que não, que ele não conhece, não. Eu digo, então tá bom, eu estou salvo. Eu já perguntei a algumas pessoas, perguntei com o Marcelo Lira, outras pessoas disseram, não, eu não conheço isso. Então, eu estou me sentindo salvo, né? E aí vai ser interessante, que é o próximo seminário, que é mais interessante que esse. Né? Eu tenho que vender o peixe porque eles me pagam por número de pessoas que assistem, né? Eles cobram ingresso, vão cobrar ingresso no próximo. Eu vou... Bom, é uma coisa muito interessante que a gente está muito entusiasmado, inclusive não publicamos ainda, mas que é uma coisa geral que a gente está pensando aqui, é o seguinte, tem muita coisa que não está errado, mas que pode ser reformulado usando uma geometria fractal. Nós temos na física 3, 4 grandes revoluções. Galileu e Newton, né, que veio com a geometria euclidiana. Depois vem o Einstein com aquela geometria toda, né, toda de espaço cubo, etc, etc. Mecânica quântica, que vem com as simetrias, os grupos de simetrias, teoria quântica de campos, etc. E depois vem a revolução de Mandelbrot, que são os fractais. Só que a revolução de Mandelbrot está incompleta. Mandelbrot não disse a gente como é que a gente calcula dimensões fractais. A gente não sabe como calcular a dimensão fractal. Esse é que é o problema. A gente sabe calcular fractais em alguns objetos bem determinados, geometricamente bem feitinhos e bonitinhos. Aquele de Alice no País das Maravilhas. No País Real, a gente não sabe calcular a dimensão fractal. A gente faz numérico, faz a curva, a dimensão fractal, isso aqui. Mas calcular a dimensão fractal exatamente, a gente não sabe. E esse é um dos problemas. E acho que esse é uma das questões do teorema de flutuação e dissipação. Outros problemas, violação de ergodicidade. Como a gente, tendo violação de ergodicidade, como é que a gente vai achar a resposta?
E para que é importante o teorema de flutuação e dissipação? Porque é o que te dá a resposta. É a resposta que você está procurando, a suscetibilidade das coisas que você está procurando em estado sólido e mecânica estatística. Obrigado. Mais perguntas para o Fernando? Pablo. Eu sei que tem uma das aplicações de KPZ que é para incêndios, né? Então, por exemplo, quando propagação de incêndio, exatamente. Propagação de incêndio, né? Representa a fronteira entre a parte com incêndio e sem incêndio. Nesse caso, o que é que significaria fisicamente essa saturação da rugosidade ômega ali? Seria o fim do combustível ali que está incendiando? Bom, é o seguinte. Veja bem, quando você faz aquela... Cadê o KPZ? Está a equação do KPZ. KPZ foi pensado originalmente para a deposição. Tá? Então, imagine o seguinte, eu estou com essa superfície aqui totalmente lisa e eu começo a jogar areia aqui. Aí, o que é que vai acontecer? A superfície vai ficar rugosa. Né? Então, a gente define rugosidade por isso aqui. O desvio médio quadrado da altura. É a rugosidade. Mas lembre-se de uma coisa importante, né? Flutuação e dissipação. Flutuação, em física, em matemática, aquilo ali seria apenas um número, seria um erro só. Em física, flutuação é uma resposta. Então, isso tem um comportamento bem direitinho. Isso tem um comportamento bem direitinho, que deprime assim, satura. Uma coisa bem bonitinha. Bom, isso não quer dizer que a altura tenha parado. A altura continua crescendo. Entendeu? Mas ele chega a um ponto onde as diferenças de alturas, as distribuições de alturas, elas não mudam muito mais. Então, não é um processo de equilíbrio. Isso aqui não é equilíbrio. Isso aqui é estado estacionário. Ele continua, mas sem mudar mais as distribuições de alturas e tudo mais. Aí a rugosidade não muda mais. Bom, veja bem. Existem sistemas que não saturam. Tá? E existe uma grande quantidade de sistemas que saturam. Tá? Isso aqui e tudo mais. Aí você fez a pergunta muito interessante. E se eu tiver com fogo? Quem é que está dizendo que o fogo saturou? Bom, você vai ter que fazer as medidas do fogo, medir aquelas coisas todas e ver se o negócio saturou ou não. Aparentemente satura. É entre as coisas que satura. Agora, como é que satura? Bom, quando você tem esse crescimento aqui, dado por aquela curva lá, mostra bem, você vai ter o seguinte, digamos que a altura seja aqui. Isso aqui é a altura. Você vai ter uma situação na qual essa altura está uma coisa assim. Aqui é o x, a posição, e aqui é a altura. Por isso que esse problema é chamado de D mais uma dimensão. Ele não é D dimensões, é D mais uma dimensão. Porque tem a altura que está lá subindo e tem a posição espacial. Por exemplo, esse problema, que é um problema no espaço real nosso, que é um filme crescendo, ele é um problema de 2 mais 1 dimensão. A gente não diz que é 3, é 2 mais 1. Mas é o nosso universo real. Por que 2 mais 1? Porque as propriedades de escala desse H que está ali, desse H aqui, são diferentes das propriedades de escala do X. Tá certo? Então, a gente não diz que é D dimensão. Algumas pessoas usam D dimensões, mas a gente usa D mais 1 dimensão. É mais razoável dentro do processo de escalonamento, porque o H tem propriedades diferentes de X ali. Naquele problema ali, o H tem propriedades diferentes do X e do Y. Tá? Essas coisas. Aí você vai dizer, bom, como é que você vai provar que saturou? Se você me perguntar isso, eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que tem alguns sistemas que saturam e outros que não saturam. E quando ele satura num tempo, Tx, que depende da dimensão do sistema. É um L elevado a um Z aqui, que depende da dimensão do sistema. O sistema grande leva mais tempo para saturar, mas eles saturam. O caso do fogo, ele satura também. A superfície do fogo seria uma superfície não tão bonita assim, né? Uma superfície, sei lá, está queimando um negócio assim, que vai aqui assim. Tá? Tem umas frentes que avançam, hein? Tamanho infinito. A razão para isso, porque essas coisas são finitas, e por que KPZ funciona tão bem, está ligado com os problemas de quando você quer ver o sistema
quando você quer ver o processo coletivo no sistema. Tá certo? Então, imagine que você quer ver um processo coletivo. Se você quer ver um processo coletivo, você faz uma coisa desse tipo. Você diz que H de X, não é? É um H de K, vamos dizer assim, um H0, está um H0 aqui, uma constante aqui, E elevado a I, K, escala X. Tá certo? Se decompõe em série de Fourier. Bom, se você pegar um sistema qualquer e tentar definir ele em termos de derivadas, você vai ter derivada primeira, derivada segunda, etc. Uma derivada muito comum que aparece é aquela lá, o Nabla 2, que é a difusão, está associado com difusão. Essa derivada aparece muito em quase todo canto. Os termos de alta ordem, observe que Nabla 2 tem a mesma ordem de gradiente de H ao quadrado. Ou seja, se eu botar uma coisa desse tipo aqui, eu vou ter ali um K ao quadrado. Tá ok? Se eu botar outros tipos, como, por exemplo, gradiente de H à quarta potência, aí vai aparecer um K elevado à quarta potência, que pode ter efeitos finitos. Mas quando eu for para o limite dos grandes comprimentos de onda, que eu quero saber como o sistema dinâmico se comporta, esses termos não vão ser importantes. Então, termos que teria Nabla quarto, Nabla quinta, um monte de coisas diferentes, vão recair, no final de contas, na mesma coisa, uma coisa tipo KPZ. É por isso que a gente acha KPZ num monte de coisa, como incêndios, cristais líquidos, crescimento é o mais típico comum de deposição de crescimento, e um monte de coisa. Corrosão, a gente tem um modelo de corrosão, tem um modelo com Alaô com corrosão. Eu nunca fiz nada com você, Silvio, a gente precisa fazer. Eu, Alaô e Bernardo, nós temos um modelo sobre corrosão, nós fizemos aí, que cai na classe KPZ também. Corrosão, né, efeito. Corrosão é uma espécie de crescimento negativo. Se você jogar um maço, você está arrancando as coisas ali, né? Um crescimento negativo. Então, corrosão também cai em KPZ. Tem um monte de coisas que cai em KPZ. População, dinâmica de população e vários outros. População de bactéria, quando você junta duas bactérias diferentes com propriedades, mutação qualquer. Aí elas vão formar superfícies que são assim. Aí você vai calcular a interface da superfície da KPZ aí. Tem uma amiga dele aí que fez um trabalho muito interessante na Nature sobre isso. Ok, eu já vi alguns trabalhos disso, mas como eu não estava... eu já vi alguma coisa desse tipo aí. Eu não estava muito na hora, eu olhei por cima assim e deixei. Aquelas coisas, você recebe um monte de coisa, aí eu olhei, mas não olhei. Mas deve ter conexões aí mais fortes, né? Kuramoto, eu vi agora, Kuramoto. Kuramoto. Eu tenho um amigo espanhol chamado Rodolfo Cuerno, de Madrid, Universidade de Juan Carlos III. Ele e um ex-aluno dele, que agora é professor da universidade, estudaram o modelo Kuramoto e estudaram KPZ com isso aí, mostraram KPZ, essas coisas todas. Ele fez um trabalho muito bonito, por sinal. Ok, vamos agradecer novamente ao professor Fernando. Obrigado. Lembrando que nós temos café ali agora, coffee break. E o professor Fernando vai estar aqui até o fim da próxima semana. Para quem quiser conversar com ele, está lá no primeiro andar. Vamos aí. Obrigado. 112, né? 112. 122. 122, 122, 112 não. 112, 112. Ele está querendo confundir vocês. Obrigado. Eu não sei se era exatamente isso. Eu acho que ficou talvez um pouco técnico, mas eu não consegui. Não sei se é porque eu tenho um pezinho em difusão, mas eu achei sensacional. Tá bom, tudo bem. Eu não sei se atendeu o critério de ser bastante geral.